Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu queria só fazer um pequeno vídeo. Como nós não tivemos aula este fim de semana passado, vamos voltar a ter aula no próximo fim de semana, só para recordar ao grupo do nosso programa sobre a vida do além. Vai continuar, inshallah. Estamos agora na fase em que estamos a falar dos acontecimentos do dia do julgamento, o próprio julgamento neste caso, né? Então, é importante mantermos em mente a razão pela qual nós estamos a estudar esta matéria. Quando ficamos assim muito tempo sem tocar na matéria, não é bom. Infelizmente, eu estava de viagem, então não pude dar a aula. Mas, alhamdulillah, nós vamos continuar. Este é um pequeno vídeo só para nos recordar porque é que nós estudamos esta matéria. É muito importante. Há pessoas que não acreditam na vida do além, infelizmente. Há pessoas até quando a gente dá da'wah a eles, a gente explica sobre o Islã e sobre Allah e os mensageiros, sobre os anjos, sobre o Salah, sobre a caridade, o zakah, o jejum. Gostam de tudo, mashallah. Com algumas pessoas é muito fácil transmitir estas mensagens, mas quando chegamos na parte de que haverá vida depois da morte do dunya, nós seremos ressuscitados e teremos uma nova vida, e haverá castigo para aqueles que foram criminosos e descrentes nesta vida. Por outro lado, haverá recompensa e paraíso para aqueles que foram crentes e praticaram o bem. As pessoas têm dificuldade com este conceito. Não, eu depois de morto serei ressuscitado, terei vida de novo, etc. Então, alguns pontos que me ocorreram que nós podemos usar para explicar às pessoas. Número 1. O Corão tem muitos versículos com informação científica. O Corão não é um livro de ciência, não é um livro científico. Mas tem lá muita informação científica. E até hoje, estamos em 2020, 80% dos versículos científicos do Corão foram comprovados a 100%. Foram comprovados a 100%. Portanto, estão completamente corretos, de acordo com os estudos científicos que nós conseguimos fazer hoje através da tecnologia que temos disponível. Apenas 20% da informação científica que vem no Corão ainda não se conseguiu provar com os meios que temos disponíveis hoje. Apenas 20%. Porque a ciência e a tecnologia que nós temos ao nosso dispor hoje ainda não atingiu um grau tão alto que conseguisse medir e verificar a informação científica que vem naqueles versículos. Entretanto, por outro lado, desses 20% que ainda não foram comprovados pela ciência moderna, a ciência moderna também não desprovou nenhum deles. Nem de perto, nem de longe. Então, se 80% da informação científica que vem no Corão está correta, faz sentido que a gente acredite em todo o Corão. É racional. Não é algo irracional. Para quem estuda estatística, sabe muito bem disso. Okay? Não vamos entrar em estatística agora. Mas se 80% da informação continuamente tem sido corroborada por aquilo que são as nossas capacidades científicas hoje, faz sentido que a gente acredite que todo o conteúdo também está correto. Não é nada sem lógica. Ponto número 2. A razão pela qual é importante nós acreditarmos que haverá vida depois da morte e o que nos faz acreditar com convicção. Falo para além de que Allah e o seu mensageiro nos informaram. Estou a falar para quem não acredita em Allah e o seu mensageiro. Não é? Nós somos crentes, nós somos muçulmanos. Então, para nós não precisamos de comprovação científica nenhuma. Nós temos tudo o que a gente precisa dentro do Corão e dentro do Sunnah. Se o Corão disse, nós levamos. Se o mensageiro de Allah disse, nós aceitamos e agarramos com duas mãos. Mas para quem não tem uma crença firme em Allah e no seu mensageiro, como fazer a pessoa aceitar e perceber e abrir a cabeça da pessoa? Então, deu o primeiro ponto. O segundo ponto seria, por exemplo,
Como é que nós vamos definir o conceito do que é certo e o que é errado nesta vida, sem termos uma vida do além, onde haverá julgamento e haverá o Tribunal Supremo, o verdadeiro Tribunal Supremo, onde vai-se fazer justiça, a verdadeira justiça. Como? Por que roubar seria mau? Por que roubar para o ladrão seria mau? Por quê? Para ele não tem nada de mau. Se ele conseguir efetuar o roubo, para ele não tem nada de mal. Se ele for um ladrão muito poderoso, com muito poder, muita força, com guarda-costas, com muita segurança, nem a polícia lhe pode tocar, ele tem a polícia no bolso dele. Como é que tu vais provar que roubar e matar é mau? Não consegues. Sem a crença em Allah, sem a crença em Allah em primeiro lugar, e sem a crença de que haverá julgamento depois desta vida. Por quê? Porque muita gente comete crimes, tem uma vida de maldade, que fazem mal aos outros, roubam, matam, pilham, mentem, mas tem uma boa vida, aparentemente. Uma boa vida. Comem do bem e do melhor, vestem do bem e do melhor, viajam, têm todos os bens materiais deste dunya. E até morrem normalmente. Sem serem apanhados pela polícia, morrem uma morte natural, na cama, a dormir e morrem. Isso é justiça? Não. Isso não é justiça. Então tem que haver um sistema onde a justiça será servida. Caso contrário, esta vida não faria sentido nenhum. E toda a gente a vida de poder fazer o que bem lhe apetece fazer. E é por isso que as pessoas que não acreditam na vida do além, os sistemas que não são baseados numa crença em Deus, são como são. Não vou entrar nesse assunto agora, mas é só ver. De repente, uma coisa que não era certa, passa a ser certa. Ser homossexual não era correto, não era aceito. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão a aceitar. Por quê? Porque estão sendo influenciadas por um sistema baseado na descrença, onde o certo e o errado não é definido por Deus, é definido por seres humanos. Nós não aceitamos isso, porque nós acreditamos que Deus vai nos julgar. Então, a verdadeira justiça só é possível quando é Allah a fazer. Só Allah é que pode fazer a verdadeira justiça. E Ele só faz isso depois da nossa vida terminar. Ele dá-nos a nossa vida toda para nós escrevermos as nossas ações. E depois Ele vai arrolar aquilo tudo e vai nos julgar. É por isso que, por exemplo, vocês veem Adolf Hitler, por exemplo. Supostamente, de acordo com a história ocidental, ele matou 6 milhões de judeus. Não é? Ele incinerou 6 milhões de judeus. Opa, qual é a justiça que vamos fazer com uma pessoa dessas? Porque se ele for apanhado e for levado à barra do tribunal e for condenado, pode-se queimar a ele também, né? Pode-se incinerar o corpo dele, vivo, neste caso. Ser queimado vivo, mas ele é só uma pessoa. Ele é só uma pessoa. Qual é essa justiça? 6 milhões de pessoas que ele matou. Ele é só uma pessoa. Tu só lhe podes dar uma morte, não lhe podes dar 6 milhões de mortes. Ele queimou 6 milhões. Tu vais queimar a ele só. Que justiça é essa? E as outras 5.999.999 pessoas? Não fizeste justiça. Mas Allah sim, Allah pode fazer essa justiça. É por isso que Allah disse, falando de queimar já agora, Allah disse no Surah An-Nisa: Inna alladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadjat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al-'adhab inna Allaha kana 'azizan hakima. Allah disse nesse surah: aqueles que não acreditam nos nossos sinais, Inna alladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Brevemente nós vamos lhes colocar no fogo. Brevemente nós vamos lhes colocar no fogo. Kullama nadjat juluduhum, e sempre que a pele deles se queimar por completo, ficar carburizada, sempre que a pele deles ficar carburizada, kullama nadjat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al-'adhab. Nós vamos
lhes vestir de peles novas. Vamos trocar a pele deles, portanto, tirar aquela pele que já está carburizada e colocar uma nova pele fresca. Para quê? Para que eles sintam o castigo. Subhanallah. Os castigos do inferno são terríveis. Este é um dos castigos do inferno. Então, Allah pode, sim senhora, queimar uma pessoa 6 milhões de vezes. Por quê? E isto também é um sinal científico. Porque a pele, quando fica carburizada, o sistema nervoso fica morto. Já não fica, aquela pele já não fica receptivo. Os receptores e os sensores do sistema nervoso que estão na pele viva são destruídos. A pessoa precisa de ter a pele em boas condições para os receptores e os sensores do sistema nervoso captarem a sensação de dor. Quando a pele fica queimada, carburizada por completo, a pessoa já não sente nada naquele ponto da pele. E é por isso que Allah diz que vamos tirar essa pele carburizada e vamos colocar uma pele fresca. Para quê? لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ. Para que eles sintam o castigo. Que Allah nos proteja dos castigos do inferno. Então, Allah sim, Ele pode fazer isso. Allah pode fazer a perfeita justiça. Ao passo que aqui no Dunya, você pode ver uma pessoa ter uma vida criminosa, mas nunca é apanhado, nunca é preso, está a viver a grande e a francesa, como se diz, uma vida sem problemas, aparentemente sem problemas, e morre. Que justiça é que existe nisso? Então, estes são alguns pontos a serem considerados quando estivermos a conversar com pessoas que podem tentar argumentar que não haverá vida após a morte. Queria partilhar isso convosco. Inshallah, vamos dar seguimento no domingo com o nosso programa. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.